Vamos lá, galera. Mais uma questão da UBF 2025, uma questão agora de fluxo de calor. Então vamos tentar resolver da melhor maneira possível, beleza? Sem mais enrola, vamos lá. Olha só, a questão diz o seguinte: panelas de fundo triplo compostas por uma camada intermediária de cobre entre duas camadas de aço inox são amplamente utilizadas em cozinhas profissionais. A camada de cobre, excelente condutor térmico, distribui o calor uniformemente, enquanto o aço inox oferece maior resistência mecânica e à oxidação. Considere uma situação típica em que uma panela está em uso com uma certa quantidade de água em ebulição em uma cozinha no nível do mar. Olha só, em ebulição a nível do mar. Isso já diz uma informação para a gente. A boca do fogão fornece uma potência de 1.500 watts e o fundo da panela tem área A igual a 300 centímetros quadrados. Cada uma das três camadas do fundo da panela tem espessura L de 1 milímetro. A condutividade térmica do cobre é essa aqui, 400 watts por metro Kelvin, ó, em unidades do SI, e a do aço inox é de 20 watts por metro Kelvin. Suponha que 80% da potência da chama seja transferida de forma uniforme para a base da panela. Letra A. Determine a temperatura da face externa do fundo da panela em contato com a chama, em graus Celsius. Então vamos lá. Eu fiz aqui basicamente uma representação das camadas, tá? Então aqui a gente tem a primeira camada, que é a camada de aço. A segunda camada é a camada de cobre. E a terceira camada é outra camada de aço. E aqui embaixo, eu não representei, vou fazer agora. Aqui embaixo a gente tem a chama, ó. O fogo está aqui embaixo, beleza? Então, na parte aqui de cima é onde nós temos a água. E a água está em ebulição a nível do mar. Logo, a gente pode concluir que aqui em cima nós temos uma temperatura de 100 graus Celsius, que é a temperatura de ebulição da água a nível do mar. Beleza? Então vamos lá. Eu quero determinar a temperatura nessa face aqui, ó, nessa face aqui de baixo. Quanto vale essa temperatura? Primeiro, vamos lá. Vamos assumir que o nosso sistema está em regime estacionário, ou seja, o fluxo de calor aqui, ó, ele está de maneira constante e uniforme. Então, o calor ele flui de maneira uniforme. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o fluxo na primeira camada é igual ao fluxo na camada 2, que tem que ser igual ao fluxo na camada, na camada 3, tá? É basicamente isso o que nós temos. E aí, eu tenho que me lembrar que o fluxo, lá da lei de Fourier, o fluxo vai ser o quê? Vai ser o K vezes a área, vezes a diferença de temperatura, dividido pela espessura, aí no caso. Beleza? E o fluxo ele tem dimensão de quê? De potência, ou seja, energia por unidade de tempo, watts, tá? E a questão ela informa o seguinte, ó, a potência fornecida é igual a 1.500 watts. Só que desses 1.500, apenas 80%, apenas não, né? Um tanto até bom, 80% é usado. É transferido, então, na forma de calor. Então, eu quero a potência útil aqui para o meu sistema, né? Que eu vou chamar de pot U, que vai ser os 1.500 vezes 0,8. Então, a potência útil aqui para o meu sistema vai ser igual a 1.200 watts, 1.200 joules por segundo, tá? Essa informação aqui é importante, vamos guardar ela aqui, porque a gente vai usar. Então, qual é a ideia? O meu sistema está no regime estacionário. Então, a minha potência, a energia que está sendo utilizada, vai ser igual ao fluxo que está aqui entre as camadas, tá? Então, a gente vai ter o seguinte aqui, ó. No primeiro caso, o que a gente vai fazer?
Eu sei qual é a temperatura dessa camada aqui de cima, que vale 100. Então, eu vou encontrar a temperatura dessa camada aqui, ó, da interface entre 2 e 3. Encontrando dessa interface, eu vou encontrar dessa outra e depois vou encontrar dessa outra aqui. Beleza? Então, vamos lá. A potência é 1.200, então a potência útil tem que ser igual ao fluxo que rola aqui na camada 3, que eu vou chamar de Φ3, certo? Então, nós temos que 1.200 é igual. A camada 3 é a camada de aço, e o aço ele tem um coeficiente aqui, ó, uma condutibilidade de 20 watts por metro Kelvin. Tá tudo aqui no SI, tá bom? Então, aqui vai ficar 20. Agora, vamos lá para a área. A questão informa que a área é de 300 centímetros quadrados. Isso aqui equivale a 300 vezes 10 a menos 4 metro quadrado, tá bom? Metros quadrados. E a espessura, vamos colocar aqui a espessura, que ele fala que vale 1 milímetro, isso vai ser 10 a menos 3 metro, tá bom? Então, vamos lá, vamos substituir aqui, ó. Então, agora vem quem? Vem a área, que é 300 vezes 10 a menos 4, vezes o delta T3. Eu vou chamar de delta T3, que seria a diferença de temperatura entre a face externa ali de cima e a interface entre 3 e 2, tá bom? Tudo isso dividido pela espessura, que vale 10 a menos 3. Resolvendo isso daqui, ó, esses dois zeros, eu vou cortar com esses dois zeros aqui para simplificar. O 10 a menos 3 passa multiplicando, e o 20, o 3 e o 10 a menos 4 passa dividindo, né? Para isolar o delta T3. Então, vai ficar 12 vezes 10 a menos 3, dividido por 20 vezes 3 vezes 10 a menos 4. E isso aqui vai ser igual a delta T3, tá bom? E aí, quem que eu posso cortar aqui? Vamos ver, ó, olha só. Eu vou conservar a base e subtrair os expoentes, né? De forma que vai sobrar o quê? Aqui em cima vai ficar 10 a menos 3 menos 4. Então, esse cara some, esse cara que também some, fica apenas o 10 aqui. O 12 dá para simplificar com o 3, vai ficar 4 em cima, 4 vezes 10 vai dar 40, dividido por 2 vai dar 2. Então, delta T3 é igual a 2 graus Celsius. Olha só, lembrando que ele passa aqui a condutividade em watt por metro Kelvin. E eu estou utilizando a temperatura aqui, ó, em grau Celsius. Não tem problema, porque a variação de temperatura em graus Celsius é igual à variação de temperatura em Kelvin, tá? Então, essa é a resposta. Ainda não é a resposta, né? Ainda não é a resposta. Mas a gente sabe que aqui, ó, eu tenho uma diferença de temperatura de 2 graus Celsius. Se aqui tem 100 graus, então quanto vale a temperatura aqui? Vale 102, tá bom? Agora vamos encontrar a variação de temperatura aqui, ó, nessa outra camada, entre a interface 2 e 3 e a interface 2 e 1, tá bom? Então, o passo 2 aqui, ó, eu vou fazer bem aqui, ó. Passo 2 vai ser o quê? Ou a potência útil vai ser igual ao fluxo na camada 2. A lógica é exatamente a mesma. Então, 1.200 vai ser igual ao K. Agora, olha só, agora é o K do cobre. Na camada 2 a gente tem o cobre. Então, vai ser o quê? 400 watts por metro Kelvin. 400. A área é a mesma, que é 300 vezes 10 a menos 4. A variação que eu vou chamar de delta T2, tá bom? Porque agora é entre a camada 2 e 3 ali.
entre A2 e 3? Não, entre A2 e 1, né? Então, vou chamar de ΔT2. E isso aqui dividido pela espessura, que é 10 a menos 3. Novamente, vamos cortar esses zeros aqui com esses zeros aqui. O 10 a menos 3 passa multiplicando, então vai ficar 12 vezes 10 a menos 3, dividido por 400 vezes 3 vezes 10 a menos 4. Ó, sobrou 400, o 3 e o 10 a menos 4. Isso aqui vai ser igual a ΔT2. Aqui, ó, seguindo a mesma lógica, né? Esse cara vai embora com esse aqui, sobra apenas o 10 aqui em cima. E aqui, olha só, vai ficar 12, simplificando com 3, fica 4 em cima, vezes 10 vai dar 40. Simplifica, vai ficar o quê? 10 sobre 100, que vai dar 0,1. Então, delta T2 é igual... nessa aqui as contas são relativamente tranquilas para serem feitas aqui, né? Não dá tanto trabalho assim. 0,1 graus Celsius. Ó, então, essa é a variação de temperatura na camada entre 1 e 2. Então, aqui a gente tem uma variação de temperatura de 0,1 graus Celsius, tá bom? Deixa eu só apagar aqui, ó. 0,1 graus Celsius. E agora vamos encontrar a variação de temperatura aqui, nessa outra camada. E repare que eu nem preciso fazer essa conta novamente. Mas vamos lá. Eu sei que a camada 1 vai ser o quê? Vai ser ali a camada de aço. Então, para a parte 3, olha só. Nós temos que a potência útil vai ser igual ao fluxo agora na camada 1. Então, a gente tem 1.200 é igual a camada 1 é a camada de aço. Então, vai ficar 20 vezes a área, que é 300 vezes 10 a menos 4, vezes o ΔT3, que é a variação de temperatura ali, tá? Dividido pela espessura, que é 10 a menos 3. Olha só, aqui no terceiro passo, eu tenho exatamente, sem tirar e sem colocar, o que eu tenho aqui no primeiro passo. Então, a gente pode concluir que a variação de temperatura aqui, ó, a gente pode concluir que esse cara aqui, ele já vai ser igual a quem? Olha só, o delta T3, a terceira variação de temperatura, é igual a 2 graus Celsius, tá? 2 graus Celsius. E aí, eu sei que aquela variação é de 2 graus Celsius. 2 graus Celsius. Então agora a gente consegue descobrir, a gente consegue determinar quem é a temperatura nessa camada aqui de baixo, que está em contato com o fogo. Se aqui eu tenho 100, aumentei 2, depois aumentei 0,1, depois aumentei 2 novamente, então a temperatura nessa última camada, a temperatura na última camada vai ser igual ao 100 mais os 2 graus mais 0,1 mais 2. Então, a temperatura vai ser igual a 104,1 graus Celsius, tá? Essa que é a resposta para a letra A. E na letra B, ele pede o quê? Olha só, determine o módulo da diferença de temperatura entre as interfaces aço-cobre e cobre-aço. Então, olha só, a gente tem aqui, ó, a interface aço-cobre e cobre-aço. Então, ele quer saber a diferença de temperatura, justamente essa aqui, ó, é justamente essa que ele quer saber, porque eu tenho essa interface, que é aço-cobre, e essa outra aqui, que é cobre e aço. Então, a diferença de temperatura aí na letra B, a diferença de temperatura que ele pede é de 0,1 grau Celsius. Beleza? Então, é isso. Espero que você tenha entendido e até a próxima. Valeu!